Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre uma revelação muito importante feita sobre o trabalho de Eduardo Cudê a portões fechados no CT Parque Gigante. Como ele está trabalhando as suas equipes, o que ele está pensando, a sua metodologia e revelações importantes sobre o técnico argentino do Internacional. Além disso, a gente vai falar sobre a nova opção e, quem sabe, o novo titular que ele está colocando na sua equipe, pensando em Brasileirão, mas também em Copa Libertadores. E o golaço de Ener Valencia no CT Parque Gigante, também a portões fechados. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na plataforma da KTO. Por mais que tenha sido com erros grosseiros de arbitragem, a gente cravou ontem que seria empate entre Corinthians e Grêmio. Quem foi na minha dica se deu bem lá em KTO.com. Código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma bonificação de 20% de free bet em cima desse primeiro depósito, tá certo? Pessoal, eu quero aqui ainda repercutir a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para o pessoal do GE.com, para o Bruno Ravazoli e para o Tomás Rames, e que tem alguns pontos bem importantes e que aí eu fui atrás de alguns detalhes no bastidor sobre esses temas, e um deles que eu quero abordar aqui, que eu julgo ser muito importante, já que o Inter tem um jogo quinta-feira contra o Atlético, tem um jogo dia 27 contra o Fluminense nas semifinais da Libertadores, é como o Cudê tem trabalhado essa equipe, principalmente a portões fechados. Eu já destaquei aqui bastante, o Cudê tem comandado muitos treinamentos com portões fechados, a gente tem visto muito pouco, no máximo ali aquecimento para um jogo, aquecimento para outra partida, enfim, mas treino mesmo a gente tem visto muito pouco sob o comando do Eduardo Cudê. E nessa entrevista concedida ao GE.com, o presidente Alessandro Barcelos citou sobre a competitividade interna do grupo e como o Cudê tem trabalhado o time reserva, que é basicamente o time que tem jogado o Campeonato Brasileiro, que teve essa sua primeira vitória agora contra o São Paulo. Claro, não era um time inteiramente reserva contra o São Paulo, mas durante essa competição, por conta aí, desde a chegada do Cudê, das disputas do Inter nas oitavas, nas quartas e agora nas semifinais da Libertadores, ele tem poupado o time, ou seja, tem colocado muitos meninos, muitos reservas para jogar. O presidente Alessandro Barcelos destacou que sim, se busca pelo Eduardo Cudê e a sua comissão, e também é um pedido do departamento de futebol, uma competitividade interna, que os titulares e os reservas estejam pelo menos em sincronia. E ele destacou que o Cudê treina o time que não vai jogar, e isso é algo que não é costumeiro no futebol brasileiro. Vou explicar aqui. Primeiro eu quero trazer o que falou o presidente Alessandro Barcelos, tá? A gente buscou criar competitividade interna. O Cudê treina o time que não vai jogar da mesma forma. Ele usa a base como sparring. Sparring é como eles usam geralmente no boxe ali para manter em forma, seguir lutando. No caso, seguir jogando. Se você treinar um time contra o outro, você não treina os dois da mesma forma. Você não consegue espelhar o adversário. Essa preparação de todos da mesma forma faz com que a competitividade do time que pode jogar a partida... faz com que a competitividade do time que pode jogar a partida seguinte, você acabe precisando de todos. E como o jogo é muito intenso, precisa que todos estejam no mesmo nível e faz com que a qualidade da equipe cresça. Às vezes, no momento positivo, você cria uma falsa imagem do que é o futebol brasileiro. São dois clubes, e aí ele está falando indiretamente Flamengo e Palmeiras, que têm condições de priorizar todas as competições. Clubes que têm a folha de 20, 22, 25 milhões. Essas questões têm que ficar claras. O Inter entra preocupado em vencer essas competições, mas você precisa entender o contexto. O Botafogo está liderando o Brasileiro, mas e as outras competições? O São Paulo está na final da Copa do Brasil, mas como está no Brasileirão? É um processo para competir em todos, não se faz do dia para a noite. E é uma resposta muito clara do presidente, que deixa claro, de fato, Palmeiras e Flamengo são as equipes que podem brigar por mais de uma competição. Não é à toa que o Flamengo está na ponta de cima do Brasileirão e está numa final de Copa do Brasil, que o Palmeiras está numa ponta de cima do Brasileirão e está numa semifinal de Libertadores. Então, assim, fica claro, os outros clubes que estão bem, sensações como Botafogo, São Paulo, Fluminense, estão brigando por uma competição no máximo, assim como o Internacional, que é a Copa Libertadores. Inclusive, o São Paulo está atrás do Inter, agora que perdeu para o Colorado no último meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas deixa claro,
O Kudê está fazendo algo diferente, que é trabalhar o time reserva da mesma forma que ele trabalha o titular. E é algo que não é tão normal no futebol brasileiro. Não só no trabalho do Mano, que a gente estava vendo, e que de fato ele não treinava o time reserva. O time reserva trabalhava de uma forma, aí servia para fazer coletivos com o time titular, e era isso. Não, o Kudê está treinando, e eu não estou aqui traçando uma comparação com o Mano, estou traçando uma comparação com o que é costumeiro e rotineiro no futebol brasileiro, que é de fato os técnicos não trabalharem as equipes reservas, e o Mano não é exclusividade disso, outros técnicos também no Brasil afora não fazem isso. Não é algo absurdo, mas esse ponto de treinar o time reserva para ele estar competitivo e em sintonia com o time titular é uma coisa muito importante e diferente que o Eduardo Kudê está promovendo. Assim como ele está promovendo outra questão diferente, a gente falou ontem aqui sobre o Bustos estar aquecendo com os jogadores reservas e o Hugo Malo estar esperando para fazer uma atividade, possivelmente tinham feito um coletivo anteontem com o time titular. Pode ser um indicativo de que o Hugo Malo possa ganhar uma oportunidade como titular na lateral direita. Agora, com o retorno do Vitão, se recuperou de lesão muscular na coxa direita, deve voltar ao lado do mercado na zaga. Quem sabe o Hugo Malo não vá para o banco, quem sabe o Hugo Malo seja aproveitado na lateral. A ver, mas é o que foi treinado. Inclusive, o pessoal da Revista Colorado confirmou que o Hugo Malo treinou como lateral direito na última atividade. De fato, um time com Rocher no gol, Hugo Malo na lateral direita, dupla de zaga Vitão e Mercado e René na lateral esquerda. Johnny, o primeiro volante, que está voltando de entorse no tornozelo direito, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. E aí o detalhe, essa equipe está trabalhando pensando na sequência ou pensando no jogo contra o Atlético? Porque assim, a tendência, e até pelo que o presidente falou ontem, eu trouxe no último vídeo, recomendo vocês assistirem, o vídeo de ontem à noite, de que deve ser um time modificado. Não deve ser, pelo menos no indicativo do presidente, um time completamente titular contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na quinta, 6 dias antes do jogo contra o Fluminense e no gramado sintético. Inclusive no treino de ontem que eu citei, o pessoal da Revista Colorada trouxe que o Ener Valencia foi um dos destaques, com direito a golaço e tudo, uma assistência do Vitão e um gol de cobertura. Foi muito importante na atividade de ontem o Ener Valencia voltando com tudo da seleção equatoriana. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.